Quem tem a palavra final sobre a sua vida? Quem tem a palavra final sobre a sua vida é o seu passado? O seu passado, ele te condena? Quem tem a palavra final sobre a sua vida é a culpa que você tem carregado por coisas que você fez no passado? Quem tem a palavra final sobre a sua vida é o pecado que você não consegue abandonar? Ou quem tem a palavra final sobre a sua vida é Cristo? Essa é a grande pergunta de hoje. Quem tem a palavra final sobre a sua vida? Durante essa semana, nas nossas casas de fé, e como eu fico feliz de saber que as casas estão se abrindo para a pregação do Evangelho. Como eu fico feliz com cada foto que é postada lá no grupo, com uma casa aberta pregando para adolescentes, com cada casa aberta pregando para adultos, com cada casa aberta pregando para sua família, com cada foto que tem lá, olha, estou eu e minha mãe aqui, estou fazendo casa de fé com ela. Como eu fico feliz com cada vida que disse sim, Senhor. Eu atendo ao teu chamado para a minha vida de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E essa foi o título do vídeo dessa semana foi Meu Passado Não Me Condena. Então essa é uma boa pergunta para a gente se fazer nesse fechamento da primeira semana das casas de fé. Quem tem a palavra final sobre a sua vida? Conversamos sobre isso nas casas de fé, nos pequenos grupos, nas rodas de conversa, nos bate-papos. Nós começamos a caminhar por uma verdade profunda sobre o Evangelho. Nós falamos sobre culpa, falamos sobre passado, pecado, arrependimento, perdão, recomeços. Talvez algumas pessoas tenham ouvido alguns testemunhos que abriram memórias. De repente você ouviu perguntas que tenham mexido em lugares que já estavam adormecidos há muito tempo, estavam guardados aí já por muito tempo. Talvez alguém tenha saído da reunião da casa de fé pensando, será que Deus pode mesmo refazer ou reconstruir ou fazer alguma coisa a respeito da minha história? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Evangelho não trata o pecado como coisa pequena. A Bíblia não passa pano para o pecado. A Bíblia ela não diz que pecar é apenas errar o alvo de forma literal, na forma mais leve da palavra, como quem erra uma conta, como quem erra a letra de uma música, como quem erra o nome de uma rua, como quem erra o horário ou a data que tinha para um compromisso. Pecado é muito mais profundo. Pecado é rebelião contra Deus. A Bíblia não suaviza isso. Quem está em pecado está em rebelião contra Deus. Quem vive no pecado é como se vivesse. Viver no pecado é viver como se Deus não fosse Deus. Como se Deus não existisse. É procurar fora dele aquilo que só nele pode ser encontrado. Isso é pecado. Mas a gente também precisa entender outra coisa. A Bíblia, ela não trata o pecador como um caso perdido. Isso é muito importante entender também. A gente não pode ir para um extremo e nem para o outro extremo. Deus não olha para a nossa história como quem olha para um amontoado de entulho que não tem valor nenhum. Deus ele olha para as ruínas e ele vê possibilidade de reconstrução. Deus ele olha para as cinzas e ele vê beleza. Deus olha para Davi depois do adultério, depois da mentira, depois do sangue nas mãos de Davi, e ainda assim ele inclina o seu ouvido para ouvir o clamor de um salmista que estava quebrantado diante dele, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É por isso que a grande pergunta de hoje não é se o seu passado te condena, porque ele condena. O nosso passado sempre nos condena. Mas a grande pergunta é: o que Cristo fez com a sua condenação? O que Cristo fez com esse passado que te condenava? Esse é o X da questão. Porque o nosso passado sem Cristo vai continuar nos condenando. Mas como que é esse passado agora? Que Cristo já tirou
toda condenação. Porque tem gente tentando apagar a lembrança, mas precisa receber perdão. Tem gente tentando esquecer a culpa, mas precisa confessar o pecado. Tem gente tentando reescrever a própria história, mas precisa nascer de novo. Tem gente tentando se perdoar, mas sem antes ouvir de Deus que Cristo perdoa pecadores arrependidos. A boa notícia do Evangelho não é que o nosso pecado foi pequeno. A boa notícia do Evangelho é que a graça é muito maior do que o seu pecado. Independente do pecado que você tenha, pensa no mais cabeludo, pensa no mais feio, pensa naquele que você acha que é imperdoável. A graça é maior. A graça cobre. A boa notícia não é que o passado nunca aconteceu. A boa notícia é que em Cristo o nosso passado não nos governa mais. Aleluia. É por isso que hoje a gente vai ouvir a declaração que Paulo faz aos Romanos, que desmonta toda acusação. Romanos 8, capítulo 1. Que isso? Luísa colocou um óculos no rosto, trouxe até Bíblia de papel para ler no culto. Que isso? Cadê o Brute aqui para facilitar o trabalho da irmã? Isso, obrigado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Toda a mensagem de hoje está baseada apenas nesse versículo, com apoio em alguns outros, como eu acabei de citar, o Salmo 51. Romanos 8, capítulo 1, versículo muito conhecido. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O tema do vídeo das Casas de Fé, o título do vídeo era Meu passado não me condena. E o título da nossa mensagem de hoje é Quando o pecado perde a voz. Quando o passado, o pecado, perde a voz. O meu passado, ele perde a voz quando eu paro de chamar culpa de arrependimento. Se você participou de alguma casa de fé essa semana, você vai se lembrar que falamos bastante sobre isso. Debatemos muito sobre a questão da culpa, do arrependimento, como a culpa atrapalha, como a culpa, enfim, qual é a diferença entre culpa e arrependimento. Falamos bastante sobre isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é o versículo que baseia a nossa mensagem de hoje, mas repara bem, ele não diz que não há mais memória. Ele não diz que já não existe consequência dos pecados. Ele não diz que não existe luta por causa do pecado. O que Paulo está dizendo é que já não existe mais condenação. Isso significa que existe uma diferença profunda entre você lembrar do pecado e viver condenado por ele. Uma coisa é a memória de quem já foi perdoado. Outra coisa é a prisão de quem ainda vive debaixo da culpa. Porque na verdade ninguém sofre de amnésia. Você lembra o que você fez. Você não é Deus para lançar no mar de esquecimento, mas Deus também não se esquece. O lançar no mar de esquecimento é outra coisa. Nem é a mensagem de hoje. Você lembra. Você sabe o que você fez. Você lembra porque às vezes ainda paga pelas consequências dos seus atos. Então não tem como não lembrar. A lembrança permanece. As consequências continuam. A gente vai sofrer as consequências. E essa diferença, ela é decisiva para a gente entender o que a mensagem está querendo trazer para a gente hoje. Porque muita gente confunde culpa com arrependimento. A culpa, ela olha para trás e diz, você não presta. É o que a culpa diz. Já o arrependimento, ele não olha para você, ele não olha para o seu passado, ele não olha para o seu pecado. O arrependimento, ele olha para Deus e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A culpa esconde, o arrependimento confessa. A culpa acusa, o arrependimento se rende. A culpa faz a pessoa se encolher diante de Deus. O arrependimento faz a pessoa correr para Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele não apenas caiu. Davi, ele tentou administrar a queda. Às vezes a gente faz isso, né? Tem gente que peca
e começa a caçar base bíblica para justificar o seu pecado. Eu lembro quando eu pastoreava jovens, o jovem falou assim para mim: pastor, a Bíblia diz que a gente tem que fazer sexo antes do casamento, sim. Eu falei: é mesmo? Que curioso, me explica melhor. Ela fala que a gente tem que se alegrar com a mulher da nossa mocidade. Quem é a mulher da nossa mocidade? É a namorada. Eu falei: tu é sem vergonha, né, cara? Cai, mas cai sozinho. Não tenta convencer outros a cair junto contigo, não, seu sem vergonha. Não dá vazão aí aos teus desejos, seus impulsos. Fica caçando base bíblica para pecar. Não, mas porque Jesus bebeu vinho. Cara, o cara quer encher a cara de cachaça e fica caçando base bíblica para poder se embriagar. Ficar arrumando justificativa para o nosso pecado. Davi tentou administrar a queda. Eu não vou deixar ninguém descobrir. Davi estava lá, a gente conhece o texto, né? O texto é bastante conhecido. Cobiçou Batseba, estava lá em cima do terraço, do palácio, olhou Batseba tomando banho. Eu quero essa mulher para mim. Tomou aquela mulher para ele, adulterou, tentou esconder, manipulou ali as situações. Quando chega o marido da Batseba, cara que era guerreiro junto com ele, lutou batalhas ao lado dele, ele pega a mulher do cara. O cara chega, aí Batseba engravida, imagina, não vai conseguir manter escondido. Urias chega da guerra, a guerra não tinha acabado ainda, mas ele chega. Davi fala: Urias, vai se deitar com a sua mulher. Pra quê? Pra Urias ir lá deitar com a mulher e o filho parecer que era do marido da mulher. Olha só a cabeça do Davi, tentando administrar o seu pecado, tentando administrar a sua queda. Só que Urias, cara, servo de Deus, jamais poderia me divertir com a minha mulher enquanto meus amigos estão na frente de batalha. Só volto a me deitar com ela quando essa guerra acabar. Davi se desespera, bota Urias na frente de batalha, porque sabia que ali ele morreria. E ali Urias morre na frente de batalha. Isso torna Davi, naquele momento da vida dele, não apenas um adúltero, mas também um assassino. Eram os nomes dos pecados de Davi. E ele tentando administrar aquilo ali. Entenda, Davi não estava lidando com um tropeço. Alguém que está tentando se levantar, mas tropeça, cai, levanta. Não. Davi arquitetou aquele negócio ali. Davi estava afundando, Davi estava chafurdando na lamaçal de pecado que ele tinha se envolvido ali. Sabe por quê? Porque pecado puxa pecado. Abismo chama outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. Se você contar uma mentira aqui, daqui a pouco você tem que contar outra para poder justificar a primeira mentira, e assim vai virando uma bola de neve sem fim. Uma concessão abre porta para outra concessão. Um coração que não se quebra diante de Deus, ele começa a se endurecer diante dos homens. Então Deus envia Natã para falar com Davi. Natã é boca de Deus para falar com Davi. Natã naquele momento era o profeta que significava a palavra de Deus naquele momento da história, para poder falar com Davi. E Natã, ele não massageia a consciência de Davi em nenhum momento. Natã confronta. Meu rei, aconteceu uma história assim no nosso reino. Ele estava falando da história do próprio Davi, só que não falou o nome. O que eu devo fazer com esse cara? Manda matar. Meu senhor, esse homem é você. A palavra cortando Davi. Ele mesmo dizendo qual era a sentença dele próprio. Porque o salário do pecado é a morte. Natã confronta. Sabe, Natã confronta porque o amor de Deus confronta. Para que esse papo de Deus é amor, Deus me ama do jeito que eu sou e tal. O amor de Deus confronta. Você ama seu filho? Quem tem filho? Quem tem filho? Uma galera. Amar seu filho é deixar ele fazer o que ele quiser? Sim ou não? Não, né? Por que você não deixa seu filho fazer algumas coisas? Tadinha da Aurora. Tadinha. Bichinha tão boazinha, gente. Por amor. É por amor que você não deixa seu filho tomar banho de chuva com 10 graus lá fora. É por amor. Ele vai espernear.
É por amor que você vira a cara dele pro outro lado na hora de passar na frente da ReHap no shopping, porque senão vira um caos. É ou não é? Eu tive 4, gente, eu tenho um monte de estratégia pra isso. Teve uma época que eu falei assim: eu não compro nada pra vocês que vocês virem em propaganda de televisão. Já era, não comprei mais nada. Mas... pai, eu queria tal coisa. Onde que você viu? Ah, foi na televisão. Então não tem. Davi, ele é confrontado por Natan. E quando Davi é confrontado, ele para de fugir. Quando Davi é confrontado, ele para de tentar administrar a queda. Davi, quando ele é confrontado, ele não culpa a Batseba, como alguns fazem. Ela estava pelada, com a janela aberta, tomando banho. Culpa dela. Às vezes a gente bota essas culpas também, né? A roupa que ela está usando, como é que eu não vou olhar? Como é que eu não vou desejar? Ele não botou culpa em Batseba. Ele não botou a culpa no palácio, Senhor. Palácio desse confortável, eu estava lá no terraço de boa. Como que eu não ia estar lá descansando e admirar as belezas que o Senhor criou? Tem gente que bota a culpa na natureza do próprio homem. Sabe como é, né? Sou homem, pô. Eu não posso negar. A mulher me dá mole, eu tenho que pegar mesmo. É minha natureza. A natureza do homem é essa. Tem gente que bota a culpa na natureza do homem. É ou não é? Eu sou homem que nem você, eu sei como é que funciona a tua cabeça. Às vezes a gente bota a culpa nisso também. Palácio, ó. O Davi, ele não faz isso. Davi, ele não culpa a Batseba, Davi não culpa o palácio, Davi não culpa a sua natureza como homem, Davi, ele não culpa o cansaço. Davi, ele não culpa a pressão do rei, a pressão muito grande, você não sabe como é ser rei. Você não sabe como é que é estar à frente. Eu precisava desestressar. Davi não bota a culpa em nada disso. Davi simplesmente se quebranta. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Quando Natão confronta, a resposta de Davi é: eu pequei contra o Senhor. Depois no Salmo 51 ele clama: lava-me, Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é arrependimento, não é remorso teatral barato, não é tristeza por ter sido descoberto, não é culpa esmagadora que só produz autopunição. Isso é arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Você sabe a diferença? O remorso é quando você fica triste porque foi pego. Você foi descoberto e você agora sabe das consequências daquilo que você fez. E você sofre por saber que vai ter que pagar as consequências daquilo que você fez. E aí você se entristece. Remorso. Arrependimento é diferente. Arrependimento é o desejo interno na sua mente de mudança. Eu não quero mais isso para minha vida, porque isso é pecado contra o Senhor. Isso é arrependimento. Remorso é outra coisa. Arrependimento é quando a alma para de fugir para se justificar, para de se esconder atrás da própria dor e se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor. Eu não preciso só me sentir melhor comigo mesmo, eu preciso ser limpo. Eu não preciso apenas esquecer aquilo que aconteceu, eu preciso ser transformado. Sabe quando você está com uma dorzinha? E aí, vou tomar uma Novalgina aqui, daqui a pouco passa. Vou tomar uma dipirona de 1 grama, daqui a pouco passa. Vocês sabiam que dipirona é proibido nos Estados Unidos? Lá não pode ter dipirona. A gente toma como se fosse aguinha com açúcar, é ou não é? Você tá com uma dor, dipirona pra dentro. Só que se a infecção não for tratada, só paliativo. Daqui a pouco a dor volta de novo. Para a infecção ser tratada, você vai ter que tomar um antibiótico certo para aquele tipo de infecção. A questão do arrependimento e culpa é mais ou menos isso. Sabe, a culpa é o alarme tocando, o arrependimento é ir ao médico. Culpa sem arrependimento é só barulho da alma. Arrependimento é quando esse barulho vira oração. Você se sente culpado? Você se sente culpado? Muita gente se sente culpada, continua igual, muda nada. Muita gente chora e volta para o mesmo lugar onde estava pro choro, por aquilo que gerou o choro. Muita gente se odeia pelo que fez, mas não entrega o pecado a Cristo.
Você já se arrependeu? Você já chamou o pecado pelo nome? Você já deu nome para o seu pecado? Você já chegou para Deus e falou assim: Deus, o que eu sou é isso, eu sou adúltero, eu tenho mulher na rua, se eu sou adúltero, eu vejo pornografia na internet, sou adúltero, Senhor, sigo um monte de mulher que fica dançando seminua no Instagram, no TikTok, para ficar me deliciando com aquilo ali, satisfazendo o meu prazer, minha cobiça. Senhor, eu sou mentiroso, eu conto mentira atrás de mentira sem necessidade nenhuma. Eu falo que já tô chegando quando eu nem fui tomar banho ainda. Sou mentiroso. Eu dei um exemplo bobo, a gente até ri, mas a gente faz isso o tempo todo. Mentira sem necessidade. Sou desonesto, Senhor. Nos meus negócios, no meu trabalho, sempre que eu posso me dar bem, eu me dou bem, independente se alguém vai se dar mal com isso ou não. Meu nome é esse, eu sou ladrão, Senhor, eu sou desonesto. Desonestidade é o que eu sou. É o meu pecado. O meu pecado é esse. Você já deu nome pro seu pecado? Você tem que dar nome pro seu pecado. Sou fofoqueira, Senhor. Sou fofoqueiro. Eu não posso ouvir a história de alguém que eu saio contando para todo mundo. Para eu me sentir aceito nas rodas de conversa, eu saio falando da vida de todo mundo, que aí todo mundo vai querer me ouvir. Fofoqueiro. Fofoqueira. Esse é meu nome. Você já deu nome pro seu pecado? Nomeia o seu pecado pro Senhor, para você colocar o peso certo no seu pecado. Tem gente que chama pecado de probleminha. A gente conversa, faz um discipulado e tal. Cara, como é que tá essa área? Tem um probleminha aí. Cara, não é probleminha não, é pecado. É rebelião contra Deus. Você tem que abandonar esse negócio. Você tem que largar esse negócio. E tem um segredo sobre isso, tá? Sem Cristo, você não consegue largar. Sem Cristo, você não consegue abandonar. Sem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, você vai continuar pecando e cada vez mais se afundando nesse pecado sem conseguir largar ele. Só em Cristo é possível largar e abandonar algum pecado. Só estando em Cristo. Já parou de chamar de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado? Você já deixou de tratar como fase? É uma fase, daqui a pouco passa. Aquilo que está te afastando de Deus. Não é fase não, meu irmão. É pecado. Pecado. Porque a culpa diz, fuja de Deus, mas o arrependimento diz, volte para casa. A culpa diz, você acabou, mas o arrependimento ele diz, ainda há graça. A culpa diz, esconda o seu rosto. É vergonhoso você confessar isso para Deus, mas o arrependimento diz, levante os seus olhos para Cristo. O meu passado ele começa a perder a voz, o meu pecado começa a perder voz, quando eu entendo que Deus não está interessado em produzir em mim apenas de vergonha pelo meu pecado. Deus ele quer produzir quebrantamento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ai de mim que vou perecendo, Senhor. E o quebrantamento, ele não me destrói. O quebrantamento, ele me abre para a graça de Deus. Porque o coração que se justifica, ele permanece preso. Mas o coração que se arrepende, ele encontra perdão. O meu passado, o meu pecado, ele perde a voz quando eu entendo que a cruz falou mais alto que o meu pecado. Romanos 8:1, a gente não vai sair desse versículo hoje. A palavra que começa o versículo é agora. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora. A palavra agora aqui no texto, ela carrega uma virada. Porque se você acompanha todo o livro de Romanos, você vê que Paulo, ele está falando de luta humana, Paulo está falando de força do pecado, Paulo está falando da incapacidade do homem de salvar a si mesmo, Paulo está dizendo que é todo mundo farinha do mesmo saco, está todo mundo nivelado por baixo, Paulo está falando do conflito entre fazer o bem e ainda se sentir preso ao mal e querer fazer o mal. Ele quer fazer o bem, mas não faz o mal que ele não quer fazer, ele faz, ele vive esse dilema. Então ele abre Romanos 8,
dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é talvez, não é quem sabe, não é, olha, se você se esforçar bastante não vai haver condenação. Não é, olha, se você parar de tropeçar, se você não tropeçar mais, talvez não tenha mais condenação. É uma declaração que ele dá, é uma sentença de tribunal, é o céu batendo martelo para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. É uma afirmação categórica, não é dúbia, ela é certeira. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa declaração, ela não existe porque Deus ficou menos santo. Jesus veio, agora é o evangelho da graça, agora a gente pode chutar o balde à vontade, porque a graça cobre todos os pecados. Deus agora não é mais tão santo como o Deus do Antigo Testamento. Essa declaração não está falando disso. Deus, ele não perdoa porque ele resolveu ignorar o pecado. Deus, ele não olha para o adultério, para a mentira, para o orgulho, para o vício, para a inveja, para o abuso, para a idolatria, para a arrogância, para a impureza, para o racismo, para a misoginia. Ele não olha para nada disso e fala assim: não tem problema não, a graça cobre tudo. Deus não fala isso em nenhum lugar na Bíblia. Tem problema. Pecado é tão grave que não pode ser resolvido só com um conselho. Olha, larga isso, deixa de fazer esse negócio, você vai destruir sua família com esse negócio. Pecado não se resolve com conselho. Pecado não se resolve com uma emoção no culto, que você veio aqui à frente e recebeu uma oração, e agora que você foi orado por alguém, por um pastor, por um líder de célula que é pastor também, agora sim você não vai mais pecar. Não resolve com isso. Não resolve com uma promessa de que daqui a pouco melhora. Não resolve com religião de aparência. Pecado é tão grave que ele exigiu cruz. Pecado exige cruz. E quem tinha que estar naquela cruz era eu e você. A gente tinha que ir para a cruz para resolver o pecado. Só a cruz. A cruz é o lugar onde Deus mostra duas coisas ao mesmo tempo. Na cruz, Deus mostra a serenidade do pecado e a serenidade. A seriedade do pecado e a profundidade do amor. Duas coisas. Se alguém olha para a cruz e diz: meu pecado não é tão grave, ainda não entendeu a cruz. Quem olha para a cruz e fala assim: não precisava disso tudo, Jesus, uma bobeirinha à toa que eu faço, para quê morrer numa cruz por causa disso? Meu pecado é tão pequenininho, tem gente que faz coisa tão pior. Quem pensa assim não entendeu a cruz. Se alguém olha para a cruz e diz: olha, o meu pecado é grande demais, ele não tem como ser perdoado, também não entendeu. Porque na cruz o pecado foi tratado com justiça, mas o pecador foi alcançado com graça. Justiça e graça. Por isso que só Jesus poderia pagar pelos nossos pecados, mas ninguém poderia, porque só Ele tem uma coisa que a teologia chama de natureza hipostática de Cristo. Ninguém mais tem, só Deus, só Jesus, ninguém mais pode ter. Qual é a ideia da natureza hipostática? Você já deve ter ouvido eu falar aqui algumas vezes. A natureza hipostática de Cristo é a ideia de que ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Por que tinha que ser 100% homem e 100% Deus? Porque assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também por um homem ele teria que ser pago. Todos nós teríamos que pagar. Um homem pagou no nosso lugar. Um homem pagou pelo pecado da humanidade. Tinha que ser um homem para ter justiça, mas tinha que ser Deus para suportar o peso da ira de Deus sobre todo o pecado do mundo que estava sobre a vida dele. Tinha que ser homem, tinha que ser Deus, tinha que ser Jesus. Não poderia ser outro. Como que explica isso? Não sei. A cabeça do homem nunca vai conseguir explicar como alguém pode ser homem, como alguém pode ser Deus. Só a fé. Tem coisas que não dá para explicar, não. Só Jesus era 100% homem. Só Jesus era 100% Deus. Só Ele poderia trazer justiça e graça ao mesmo tempo na cruz do Calvário. Cristo não morreu na cruz para passar a mão na nossa cabeça. Cristo morreu para carregar a nossa condenação. Você consegue perceber o peso que há nisso? Você consegue entender? Ele veio para carregar a nossa condenação.
Sabe, Jesus ele não foi só um profeta, exemplo de amor, de bondade, um revolucionário, alguém que era subversivo. A galera tenta taxar Jesus com várias coisas, sabe? Ele não foi só um exemplo bonito de amor, sabe? Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio só para nos inspirar a sermos melhores, ele veio nos substituir. A cruz era nossa. A condenação era nossa, o pecado era nosso. Ele substituiu você no seu lugar de morte. A condenação que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. A culpa que deveria ser colocada, a culpa que era nossa, foi colocada sobre ele. O preço que nós não podíamos pagar, foi pago por ele. Eu já dei esse exemplo aqui, é como alguém que chega diante do juiz com uma dívida impagável. O processo é verdadeiro, as provas existem, a culpa está documentada. Não adianta rasgar os papéis do processo, que o processo não vai desaparecer, porque a dívida continua lá. Não adianta chorar diante do juiz, pedir por favor, solta ele. Não adianta dizer que é cria e para soltar o rapaz. Não adianta chorar, porque a justiça ela precisa ser feita. Então, quando a sentença ela começa a ser executada e ele é declarado culpado, alguém se levanta e diz: eu pago no lugar dele, eu vou pagar a dívida dele. Não tem fiança, então eu fico no lugar dele, eu recebo a condenação sobre mim, mas a condenação é pena de morte, eu morro no lugar dele, eu vou pagar por ele 100% da dívida. É isso que Jesus fez. A dívida está paga. A sua dívida está paga. O pecado do seu passado está pago. Jesus pagou na cruz do Calvário. Quando a dívida é paga, ninguém pode cobrar de novo, porque agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a cruz faz. Ela não diz que não houve pecado, sabe? Ela diz que houve pagamento. Ela não diz que não houve culpa. Ela diz que houve substituição. Ela não diz que não merecíamos juízo. Ela diz que Cristo recebeu o juízo em nosso lugar. É por isso que o pecado, é por isso que o passado perde a voz, porque ele pode até te lembrar do que aconteceu, mas ele não pode te condenar aquilo que Cristo já levou sobre si. A memória pode dizer: você caiu. A cruz responde: foi consumado. A acusação pode dizer: você é culpado, mas a cruz responde: ele foi justificado. O diabo pode dizer: esse pecado ainda te define, mas a cruz responde: essa pessoa agora ela está em Cristo e nenhuma condenação há. Aleluia. O problema é que muita gente continua tentando pagar uma dívida que Jesus já pagou. Vive se punindo, vive se culpando, vive se sabotando, vive se escondendo, vive achando que sofrer bastante vai de alguma forma convencer a Deus que você está arrependido. Mas o Evangelho, ele não chama ninguém para completar a obra de Cristo. A obra de Cristo já está completa. O Evangelho, ele chama pecadores a descansarem na obra consumada de Cristo. E isso não gera libertinagem de forma alguma. Isso gera adoração. Quem entende que foi perdoado não brinca com o pecado que levou Jesus à cruz. Quem entende o tamanho do perdão que teve sobre a sua vida não brinca com a cruz em que Jesus foi crucificado. Quem entende que foi amado não quer voltar para a lama como se nada tivesse acontecido. A graça que perdoa também transforma. A cruz que remove a condenação também mata o orgulho, porque ninguém sai da cruz se achando grande. Sai livre, sai perdoado, sai lavado, sai remido, sai rendido. O meu passado ele perde a voz, o meu pecado perde a voz quando eu paro de perguntar se a minha culpa é grande demais e eu começo a olhar para Cristo, que é Salvador suficiente, porque a última palavra sobre a minha vida não pertence ao meu pecado, não pertence ao meu acusador, não pertence à minha memória. A última palavra pertence à cruz, e a cruz falou mais alto. Meu passado, meu pecado, ele perde a voz quando a graça me dá uma nova identidade. Romanos 8:1 não diz apenas que não há condenação, ele diz que onde que essa realidade acontece? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
A finalização desse versículo, ela é decisiva. Essa expressão aqui, ela é decisiva. A ausência de condenação não é uma ideia solta, não é um pensamento positivo, não é uma frase bonita para levantar a sua autoestima. A promessa é para quem está em Cristo. Fora de Cristo, o pecado ainda acusa. Em Cristo, a condenação perde sua força. Fora de Cristo, o passado ainda governa. Em Cristo, uma nova identidade nasce. E identidade é algo poderoso, porque muita gente, ela não apenas lembra do que fez, muita gente, ela se torna aquilo que um dia ela fez. Ela se torna aquilo que fez. A pessoa, ela não diz apenas, eu menti. Ela diz para si própria, eu sou uma mentira. Ela não fala apenas, eu caí. Ela diz para si mesma, eu sou a minha queda. Ela não fala apenas, eu errei. Ela diz assim, eu sou o meu erro. E quando o pecado ele deixa de ser apenas um ato e ele passa a ser um nome, a alma começa a viver numa prisão sem grade. Mas o Evangelho, ele vem trocar o nosso nome. O nome que era do erro, o nome que era do pecado, o nome que era da culpa, o nome que era da queda, ele é trocado pelo Senhor. A graça, ela não apenas limpa o registro, a graça, ela muda a identidade. A graça, ela não apenas tira a roupa suja, a graça, ela veste o filho com roupa nova. A graça não apenas abre a cela, a graça, ela leva o ex-prisioneiro para a mesa do Pai. Foi assim com Pedro. Pedro negou 3 vezes. Pedro negou com medo, negou com juramento, negou diante de gente simples. O galo canta, Pedro chora amargamente. Aquela noite poderia ter virado o sobrenome dele, Pedro, o covarde. Pedro, o traidor. Pedro, o que negou a Jesus diante de uma desconhecida. Essa poderia ter sido a identidade de Pedro. Só que depois da ressurreição, Jesus encontra com Pedro na praia. Você conhece a história. Jesus não finge que nada aconteceu. Jesus não finge que a negação não aconteceu. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Para cada negação, uma oportunidade de amor. Para cada humilhação, uma oportunidade de amor. Mas existe uma questão exegética aqui importante. A palavra amor, no texto bíblico original que foi escrito em grego, ela não é só uma. Existem várias palavras que significam amor em português. Existe o amor incondicional de Deus por nós. A palavra é uma. Existe o amor de um homem pela mulher, aquela paixão, que desejo sexual, é outra palavra que se diz amor nesse caso. Existe o amor entre mãe e filho, entre pai e filho, amor entre irmãos, amor entre amigos, é outra palavra no grego também. Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? A palavra é uma, é amor incondicional de Deus. Você me ama incondicionalmente, Pedro? Você me ama apesar das circunstâncias, apesar das consequências? Você me ama? Você me ama sem querer nada em troca, Pedro? É a pergunta de Jesus para Pedro. Seria mais ou menos assim. Fiz de manhã, vou fazer de novo. Adailton é Jesus. Eu sou Pedro. É como se o diálogo fosse mais ou menos assim. Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu queria te amar, como o Senhor está perguntando. Eu queria te amar incondicionalmente. Eu queria te amar sem ter te negado 3 vezes. Eu queria te amar sem ficar te negando em cada pecado que eu cometo. Eu queria te amar desse jeito, mas a verdade, Senhor, só gosto de você. A resposta de Jesus: apacenta minhas ovelhas. Agora você sabe quem você é. Agora você parou de achar
que era mais do que realmente era. O Pedro que dizia: eu vou te amar incondicionalmente. Ninguém vai te matar, eu morro no seu lugar. Na verdade, foi um covarde na noite que Jesus foi preso e negou Jesus diante de uma desconhecida. Imagina, você tem sua namorada, você está apaixonado por ela, e aí você chega para ela e fala assim: fulana, eu te amo tanto. Aí ela vira para você e fala: eu gosto de você. Já pensou? A flechada que vem no coração quando você recebe essa resposta. Foi assim o diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro, você não será chamado pela sua pior noite. Você não vai ser reconhecido como alguém que me negou 3 vezes. Você vai ser chamado pela minha graça sobre a sua vida. Você vai continuar sendo pescador de homens, pescador de gente. Apacenta minhas ovelhas. Assim como Jesus disse para Pedro. Ele fala para você: você não vai ser chamado pelo teu passado que te condena. Você não vai ser chamado pela sua pior noite. Você não vai ser chamado pela sua pior escolha. Você não vai ser chamado pela sua pior queda. Você não será chamado por aquilo que fizeram com você. Você não será chamado pelo lugar onde você se perdeu. Você não será chamado pela lama onde você se afundou. Se você está em Cristo, existe um nome novo sobre você. O passado pode dizer culpado, mas Cristo diz perdoado. O passado pode dizer sujo, mas Cristo diz lavado pelo meu sangue. O passado pode dizer abandonado, mas Cristo diz filho. Filho. O passado pode dizer acabou. Cristo está dizendo ainda é o começo de uma nova história. Ainda não é o fim. Eu tenho uma nova história sobre a sua vida. Isso não significa que a memória não some, que a memória suma. Isso não significa que a memória vai sair. Não significa que as cicatrizes vão desaparecer de uma hora para outra. Não significa que quando tiver aquele friozinho, que aquela cirurgia não vai doer. Vai doer. Vai doer. Não significa que todas as circunstâncias e as consequências vão deixar de existir. Mas significa que essas coisas não têm mais autoridade para definir quem você é. Filho. Filho, filho, porque quem está em Cristo não é definido pelo pecado que cometeu, mas pela graça que recebeu. Quem está em Cristo não é definido pela queda que viveu, mas pela mão que levantou. Quem está em Cristo não é definido pelo passado que grita, mas pelo Salvador que te chama pelo nome. Ele conhece você pelo seu nome. O meu passado, o meu pecado perde a voz quando eu descubro que em Cristo eu não sou mais escravo daquilo que me condenava. Eu sou filho daquele que me salvou. Aleluia! Aleluia! Então quando Romanos 8:1 declara: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não está só oferecendo uma frase bonita para acalmar sua alma por alguns minutos. Deus, Ele está anunciando uma sentença eterna. É como se o céu abrisse os livros, examinasse a culpa, olhasse para a cruz, visse o sangue do Cordeiro e declarasse: nenhuma condenação, nenhuma condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é porque não teve pecado, porque teve. Não é porque não teve queda, porque teve. Não é porque não teve culpa, porque tem culpa. Não é porque a história foi limpa com borracha, não foi. É porque Cristo entrou na história.
Cristo entrou na sua história. E quando Cristo entra na história, a culpa encontra perdão. Quando Cristo entra na história, o passado perde o trono. Quando Cristo entra na história, a vergonha perde a coroa. Quando Cristo entra na história, a acusação perde o argumento. Quando Cristo entra na história, a condenação perde a sentença. A questão não é se o seu passado vai voltar a falar outra vez, porque vai. Eu não vou te enganar. Teu passado vai tentar te acusar de novo. Haverá dias que a memória vai bater na porta. Haverá dias que a consequência vai trazer lembranças de lugares escuros. Haverá dias que o acusador vai sussurrar nomes antigos, pecados antigos, quedas antigas, feridas antigas. Vimos isso aqui na peça teatral hoje. Mas em Cristo, o passado pode até falar, mas ele não governa mais. Ele pode falar, mas ele não domina a sua vida. Ele pode lembrar, ele só não pode mais te condenar. Ele pode te mostrar as cicatrizes, mas ele não pode mais dizer quem você é, porque a última palavra não pertence à queda. A última palavra pertence à cruz. A última palavra não pertence à culpa. A última palavra pertence ao sangue. A última palavra não pertence ao inferno. A última palavra pertence ao Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive para salvar completamente aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Por isso que a pergunta mais importante da vida não é o que você fez no verão passado. A pergunta mais importante é: onde você está agora? Quem tem a última palavra sobre a sua vida? Quem tem a última palavra sobre a sua vida? Porque Romanos 8:1 não diz que não há condenação para os religiosos, não diz que não há condenação para os fortes, não diz que não há condenação para aqueles que nunca caíram, não diz que não há condenação para aqueles que têm uma história limpa, impecável. O texto diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fora de Cristo, o pecado ainda pesa. Fora de Cristo, o passado ainda fala. Fora de Cristo, o teu passado ainda te condena. Mas em Cristo, a graça pesa mais. Em Cristo, a graça pesa mais. Fora de Cristo, a culpa ainda acusa. Em Cristo, o sangue fala mais alto. Fora de Cristo, o passado condena. Em Cristo, o passado perde a voz. Hoje a pergunta não é se você tem um passado, porque todos nós temos. Todos temos um passado ruim. Nem todo mundo teve um passado lindo. Sempre tem algo ruim no nosso passado. A grande pergunta é: você está em Cristo? Você está em Cristo? Você tem certeza que você está em Cristo? Porque fora de Cristo, a culpa continua tendo voz. Fora de Cristo, o pecado continua pesando. Fora de Cristo, a alma continua tentando se salvar com boas intenções, com promessas, religião, com esforço e vergonha, mas nada disso remove a condenação. Só Cristo remove. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele tomou sobre si a culpa que era nossa. Ele recebeu a condenação que deveria cair sobre nós. Ele ressuscitou para dar vida nova a todo aquele que crê. E hoje Ele chama você. Hoje é você que Ele está chamando. O Senhor hoje te chama. E Ele não te chama para esconder o seu pecado. Ele não te chama para maquiar a sua história. Ele não te chama para fingir que nada aconteceu depois. Ele está te chamando para você se arrepender, para você confessar, para você crer e receber uma nova vida com Cristo. Esse é o convite dele. Você não precisa sair daqui carregando o mesmo peso. Você não precisa continuar fugindo de Deus. O Pai está te chamando de volta para casa. Volta para casa. Não fica preso a esse passado que você achava que te condenava. Entregue sua vida ao Senhor. Confia nele. Tudo Ele fará por você. Ele reescreve a sua história. Ele reescreve a sua história. Se você entende que hoje você precisa de Jesus, entregue sua vida a Ele. Diga no seu coração: Senhor, eu pequei, Senhor.
Fala no seu coração: Senhor, eu preciso do teu perdão. Fala: Senhor, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em Cristo não há condenação. Hoje pode ser o recomeço da sua vida. Quantos querem isso aqui hoje? Se você quer recomeço para a sua vida, se você quer uma nova história, se você quer que a culpa não governe a sua história, se você quer que o passado não governe mais a sua vida, só existe um jeito: você precisa estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, a culpa vai continuar gritando, o passado, o pecado vai continuar governando a sua vida.